Então, gente, estamos aqui mais uma vez, né, para a gente dar continuidade ao conteúdo de biossegurança, tá joia? E depois dessa aula ainda temos mais uma aula, tá bom? Então é isso, vamos lá. Riscos ocupacionais na prática odontológica, né? Quais são os principais riscos no nosso ambiente de trabalho, né? Quais são os principais riscos? Como eu já falei em outras oportunidades, nós precisamos conhecer os riscos, tá? Nós precisamos conhecer absolutamente tudo dentro do ambiente de trabalho, do ambiente odontológico, para que a gente possa tomar todas as precauções para evitar esses riscos, tá bom? Então, continuo mais sobre biossegurança, né? Que a biossegurança em odontologia compreende o conjunto de medidas empregadas com a finalidade de proteger a saúde da equipe profissional e dos pacientes em ambiente clínico. Então, só mais um reforçozinho aqui sobre o que é a biossegurança. Então a gente vai ver hoje os riscos, tá? Vamos ver, uma das coisas que a gente vai ver hoje é sobre os riscos ocupacionais da odontologia. Mas a gente já sabe que quando a gente trabalha de maneira correta com a biossegurança, a gente minimiza e até elimina todos esses riscos, tá bom? Então, durante o exercício da odontologia, existem algumas condições que oferecem riscos ocupacionais à equipe odontológica, tá? Então, esses riscos, todas as pessoas que trabalham no ambiente odontológico estão sujeitos, tanto o dentista quanto o ASB, tá bom? Por isso que a gente vai estudar, conhecer todos os riscos, para a gente até reforçar a importância do trabalho de vocês com a biossegurança dentro do consultório odontológico. Então, didaticamente, a gente dividiu os riscos, tá bom? Em riscos físicos, químicos, biológicos e os riscos ergonômicos e acidentais, tá bom? A gente vai estudar rapidamente cada um. Sobre os riscos físicos, tá? Os riscos ocupacionais físicos dentro do ambiente odontológico. Eles são aqueles riscos que vêm da exposição a agentes físicos, como ruídos, vibrações, radiações, temperaturas extremas, tanto para o frio como para o calor, iluminação deficiente ou excessiva, umidade e outros. Então, tudo isso a gente engloba nos riscos físicos, tá bom, gente? Então, dentro do consultório, a gente trabalha com muitos equipamentos que emitem sons. E existe um controle desses sons nos equipamentos, tá? Na verdade, os equipamentos mais modernos, tanto as canetas de alta e baixa rotação, como outros equipamentos dentro do consultório, hoje em dia, esses equipamentos mais modernos já possuem uma vibração e um ruído cada vez melhor, certo? Cada vez menor. Para quê? Para que não incomode tanto o paciente quanto a equipe de trabalho, para que não prejudique a audição, certo? As canetas de alta rotação, principalmente, né, que é aquele famoso motorzinho, eles promovem muito ruído, mas já foram muito piores. As canetas hoje, mais modernas, as canetas de alta rotação, elas já são bem mais silenciosas, bem mais do que as canetas de alta rotação mais antigas. Então, isso tudo já é um trabalho da tecnologia, dos cientistas, para quê? Para diminuir a agressão, o barulho, a vibração dentro do ambiente odontológico. Às vezes o consultório é muito pequeno e aquele barulho realmente, a longo prazo, pode trazer algum problema sim. Então, sobre a radiação, a questão dos raios-x, né, que a gente já estudou sobre isso, mas essas radiações, como vocês já sabem, elas, quando tudo é feito da maneira correta dentro do consultório, né, elas não trazem nenhum risco comprovado à saúde dos profissionais, tá bom? Outro risco físico seria as temperaturas extremas, né? Porque realmente essa falta de controle numa boa temperatura para se trabalhar dentro do consultório pode realmente, lembrando que tanto o calor extremo quanto o frio extremo pode sim
trazer alguns incômodos durante o exercício do nosso trabalho dentro do consultório. Iluminação deficiente ou excessiva também, né? A gente trabalha com aquele foco muito perto da gente, foco de luz na boca do paciente, a iluminação do ambiente. Então, a iluminação ela tem que ser ideal, ela nem pode ser muito forte, também não pode ser deficiente, porque uma iluminação deficiente vai forçar a visão do profissional, né? Vai forçar a visão do profissional, podendo realmente também levar a alguns problemas futuros. Então, a umidade também é importante, né? Se manter uma boa umidade para que evite problemas respiratórios dos profissionais da equipe e outros também. Esses daqui são os principais. Então, gente, esses são os riscos físicos dentro do nosso ambiente de trabalho. Lembrando que isso tudo, uma boa organização do consultório, um bom controle, uma dedicação da equipe odontológica para que se ajustem essas questões. São questões que a gente tem como resolver, tem como deixar mais harmoniosa dentro do consultório, tá? Para que não incomode nem os profissionais de saúde, nem os pacientes, tá bom? Então, a gente tem que ter consciência que existem esses riscos, mas quando a gente detectar qualquer alteração nessas condições, a gente precisa ajustar para que não venha prejudicar a saúde da equipe, tá joia? Então, continuando, né, sobre os riscos físicos, eu já falei, mas para a gente deixar aqui registrado, são causadores desses riscos. As canetas de alta rotação, né, o ruído, a vibração, o barulho dentro do consultório, os compressores de ar, que os compressores é a bomba, né, que coloca todos os equipamentos para funcionar. E esses equipamentos, eles precisam ficar num lugar que não faça muito barulho dentro do consultório. Normalmente ele fica fora do consultório. Se não tiver como ser colocado fora, pode até ser colocado num lugar afastado, numa área de serviço, contanto que tenha-se cuidado para ser um compressor silencioso, porque esse compressor, quando ele está funcionando, ele vai disparando sons muito altos e pode realmente incomodar e causar um ambiente desagradável, entendeu? Então, os equipamentos de raio-x, né, como eu já falei sobre as radiações, os equipamentos de laser por causa da luz, os fotopolimerizadores, né, a gente precisa ter cuidado para quando estiver usando os fotopolimerizadores, não olhar diretamente para aquela luz, porque pode, a longo prazo, prejudicar a visão da gente, porque são luzes muito fortes. Os autoclaves, por causa do calor, muito cuidado na manipulação, quando for abrir a autoclave, porque aquilo ali são altas temperaturas, né, que se concentram ali. Então, vocês que nós do ambiente odontológico, a gente ali manuseia com a autoclave, a gente tem que ter bastante cuidado para não sofrer nenhum dano físico, né, por causa do calor da autoclave. Ar-condicionado de ar também está sempre numa temperatura agradável, nem muito frio, nem muito quente, para não tornar o ambiente também desagradável, entre outros agentes, tá? Então, sobre os riscos químicos, nós falamos sobre os físicos e agora vamos falar um pouquinho sobre os riscos químicos, né? Os riscos químicos são aqueles que vêm da exposição dos profissionais a agentes químicos, como vapores, gases, mercúrio e todos os produtos químicos que a gente manuseia dentro do consultório, tá, gente? Também, assim, não vou me aprofundar muito nessas questões, não é necessário, mas veja, é importante a gente saber que esses riscos que a gente sofre dentro do consultório também pode vir de substâncias químicas, de vapores, de gases, do próprio mercúrio. Quando a gente faz a manipulação do amálgama, a gente tem que ter todo o cuidado como descartar o excesso de amálgama quando vier. Tem que ter todo o cuidado nessa manipulação, porque são substâncias tóxicas e que, se a gente não fizer tudo da maneira correta, a gente pode sofrer algum dano, né? Algum dano à nossa saúde. E os produtos químicos em geral, né? A gente lidar com várias substâncias químicas dentro do consultório. Não dá nem para citar aqui assim, porque senão a gente ia perder metade da aula só falando nisso. Então eu coloquei produtos químicos em geral, mas tudo que for substância química, todos os desinfetantes, tudo, os materiais da própria odontologia,
tudo que for dentro do consultório, que for substâncias químicas, a gente tem que ter muito cuidado quando for manusear, tá? Cuidado para não passar a mão no olho com a mão suja de produto químico, não passar na boca, no nariz, não inalar, certo? Sempre estar de máscara quando for lidar com esses produtos químicos, para a gente não inalar, sempre estar com óculos, a importância dos EPIs, olha aí, sempre, para que não respingue nenhum produto químico nos nossos olhos. Então a gente tem sempre também, de luva, quando for trabalhar com esses produtos químicos, para que a gente não sofra nenhum tipo de queimadura, né? Então a gente lidar com essas substâncias, a gente lidar com esses riscos, mas existem todas as formas da gente se prevenir. Então é por isso que eu sempre chamo a atenção de que os riscos existem, mas nós temos as formas de prevenir todos esses riscos dentro do consultório. Aí só depende da gente, do nosso cuidado, tá certo? Para que a gente não esteja o mínimo possível suscetível a correr esses riscos dentro do ambiente odontológico. Por isso a importância do uso de todas as APIs dentro do consultório sempre, para que a gente se proteja desses danos, desses riscos que são inerentes, que estão lá na prática odontológica. Gente, tem os riscos biológicos, né, também, que consideram-se os agentes biológicos, as bactérias, fungos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros, que em função da sua natureza são capazes de causar danos à saúde do profissional, né? O risco biológico é um dos mais frequentes desses profissionais. Também não vou me aprofundar, porque a gente já falou dos riscos biológicos quando a gente falou das doenças infecto-contagiosas, tá? São justamente os riscos biológicos. É o contato que a gente tem com todos esses micro-organismos na nossa prática odontológica. O contato existe sim, eles vão estar lá o tempo todo, todas as bactérias, os vírus, porque a gente é área de saúde, então a gente vai estar suscetível a isso. Mas é para isso que a gente tem todas as medidas de biossegurança, inclusive os usos dos equipamentos de proteção individual, que é para nos proteger, para minimizar e eliminar os riscos que a gente tem lá na nossa prática odontológica. Inclusive os riscos biológicos, né? Que são sim os mais frequentes, é o que a gente está mais exposto, são os riscos biológicos. Mas a gente fazendo todas as medidas de biossegurança, a gente minimiza e praticamente elimina esses riscos, tá bom? Então, gente, temos também aqui outro tipo de risco que é bastante comum, que são os riscos ergonômicos, que são os riscos posturais, de como a gente, da nossa postura dentro do trabalho, tá? Então, são aqueles causados por uma postura incorreta, ausência do profissional auxiliar ou técnico, falta de capacitação do pessoal auxiliar, atenção e responsabilidade constantes, ausência de planejamento, ritmo excessivo de trabalho e atos repetitivos, né, que são que podem causar as lesões repetitivas por esforços repetitivos, que são as famosas LER, entre outros. Então, os riscos ergonômicos é muito ligado à nossa postura no trabalho, a forma como a gente se posiciona dentro do trabalho, tá? A ausência, quando a gente, como eu já falei para vocês algumas vezes, alguns profissionais, a pequena minoria, quer dizer, poucos, optam por trabalhar sem auxiliar, certo? Realmente são pouquíssimos, não é o normal, mas tem alguns que optam sim trabalhar sem auxiliar. No entanto, esses profissionais, eles é o que estão mais suscetíveis a danos ergonômicos, porque eles têm que se movimentar mais durante o atendimento, né, pela falta do auxiliar. Então, esses profissionais normalmente são mais suscetíveis a esses danos ergonômicos. Quando você trabalha com auxiliar, quando você trabalha em equipe, o profissional e o auxiliar, a gente consegue ter um trabalho mais ergonômico, em que a gente poupe mais a nossa estrutura física, né? Normalmente o dentista tem muito problema de coluna, muito problema na lombar, na cervical, por causa da própria posição de trabalho. Mas quando a gente estuda, né,
Na faculdade a gente estuda ergonomia, onde a gente aprende a posição correta de se trabalhar, a posição correta de colocar o paciente, a posição correta que o auxiliar, que são vocês, devem trabalhar. Existe todo um estudo para isso, tá certo? E é importante que tudo seja cumprido. Com certeza o profissional que vocês forem trabalhar vai passar essa logística que a gente deve se movimentar dentro do consultório para que a gente não tenha danos na nossa saúde, danos de coluna. É muito comum, né? Dentista ter problema de coluna, problemas mais por causa da postura. Mas a gente estuda isso justamente para se posicionar da maneira correta durante o atendimento, tanto o dentista como o auxiliar, quando vocês estão ali com a gente auxiliando. Para quê? Para que a gente não tenha danos na nossa saúde, na nossa coluna, né? Danos posturais. É importantíssimo isso aqui, tá, gente? Outra coisa também, assim, é o ritmo excessivo de trabalho, né? É importante, a gente precisa ter um limite do número de atendimentos, né, por dia, porque realmente chega uma hora que a carga de trabalho começa a comprometer a nossa saúde física. Então, tanto psicologicamente como fisicamente. Então, é importante que os profissionais que ali estão conversem para ver realmente qual o tempo de atendimento de um paciente e outro, para que não haja uma carga de trabalho muito excessiva, certo? Que tanto vai causar um estresse psicológico como um estresse físico na equipe de trabalho. Tá joia? E os riscos acidentais, né, para a gente concluir essa parte, que são todos caracteriza-se pela exposição dos profissionais a agentes que propiciem acidentes dentro do ambiente de trabalho, tá? Que são os acidentes mais comuns, são os acidentes com os instrumentais pérfuro-cortantes, né? A existência de instrumental ou equipamentos com defeito ou impróprio para o procedimento, ausência de EPI, falta de adoção das medidas de precaução padrão, então. Gente, os riscos acidentais, a gente está suscetível a eles, mas a partir do momento que a gente tem um cuidado, com todas as medidas de biossegurança, com todo o uso dos equipamentos de proteção individual, que a gente tem todo o cuidado ao manipular todos os equipamentos, a manusear todos os equipamentos dos instrumentais dentro do consultório, tanto dos equipamentos quanto dos instrumentais, a gente vai diminuindo a possibilidade desses acidentes dentro do consultório, tá? A gente vai minimizando, vai diminuindo, que quando a gente já tem bastante manejo dentro do consultório, realmente esses acidentes são bem difíceis de acontecer. No entanto, a gente tem que estar sempre muito atento, porque às vezes a experiência nos deixa um pouco cômodos, da gente achar que a gente domina tanto aquele espaço o manuseio com os instrumentais com o equipamento, que a gente acaba relaxando. E é nesse momento que o grande risco do acidente pode acontecer. É nesse momento que a gente relaxa um pouco nesse cuidado com o manejo, com os equipamentos, com os instrumentais, entendeu? Então, assim, como qualquer tipo de risco acidental, praticamente todas as profissões têm os seus riscos, né? Todas as profissões têm os seus riscos. E a nossa também tem, mas a gente trabalhando com muita atenção, com muita responsabilidade, com muito cuidado, a gente tem condições de trabalhar tranquilamente sem estar tão exposto a esses riscos, tá bom, gente? Então, todo cuidado é pouco, principalmente quando a gente estiver manuseando instrumentais pérfuro-cortantes, como agulhas, como bisturis, como curetas de raspagem, que são materiais instrumentais muito afiados e que a gente pode se furar e pode se cortar sim durante o atendimento, tá? Então, todo cuidado na lida com o equipamento também, tá? Para que a gente não se machuque, para que a gente não derrube os equipamentos, para que a gente tenha toda a atenção, para que não ocorra, para que a gente não passe por nenhum tipo de acidente dentro do consultório, tá bom? Então, são riscos que são da profissão, mas que a gente tendo todo o cuidado, tendo todo o conhecimento de como com todas as ações de biossegurança, tomando todas as precauções, todos os cuidados, a gente minimiza e elimina praticamente esses riscos, tá bom?
Então, gente, nós já vimos, conhecemos lá na primeira aula de biossegurança, né, os conceitos principais de biossegurança, de infecção cruzada, de todos os riscos, por que o nosso ambiente ele está tão sujeito a esses tipos de riscos de contaminação. Conhecemos as principais doenças infecto-contagiosas dentro do ambiente odontológico, tá? Vimos agora os principais riscos que a gente tem na profissão. E a partir de agora a gente vai começar a estudar tudo que a gente pode fazer dentro do consultório, que são as medidas de biossegurança, tá? Para que a gente minimize e praticamente elimine esses riscos, esses riscos dentro do nosso trabalho, tá? Então, na verdade, a gente vai ver um protocolo geral de controle de infecção odontológica, né? E da eliminação desses riscos de uma forma geral. Mas a gente aqui vai estudar mais profundamente a parte realmente que a gente está mais suscetível, que são os riscos biológicos, tá? São os contatos com os micro-organismos que causam doença, tanto na equipe profissional quanto no paciente, tá? Esse é o nosso maior foco dentro da biossegurança, são os riscos biológicos, porque são os mais comuns e são os mais perigosos também, né? Então a gente vai começar a ver o protocolo geral de controle de infecção odontológica, tá? Então, gente, didaticamente, o protocolo de controle de infecção odontológica, a gente vai dividir em 5 partes, tá? Que são as precauções padrão, desinfecção, barreiras físicas, radioproteção e central de esterilização. Gente, isso é uma divisão didática. Na prática, quando vocês estiverem lá trabalhando, a gente não tem como separar, primeiro eu vou fazer isso, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, os cuidados estão ali todos para serem feitos e tudo que a gente for fazer lá dentro é de acordo a gente vai ter uma logística, uma dinâmica e de acordo com a demanda, né, do que for precisando ser feito. Mas para a gente estudar, tem que existir uma forma didática, né, e um protocolo que é esse daqui, tá? Então a gente vai começar pelas precauções padrões, tá? Vai ser o nosso primeiro item que a gente vai estudar hoje. A gente termina hoje aqui nas precauções padrões e na próxima aula a gente estuda o restante. Vamos lá. Então, gente, sobre as precauções padrão, dividimos didaticamente em 4 partes, tá? Que é a higienização das mãos, falar dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, sobre imunização, né, que são as vacinas, e as condutas pós-exposição com material biológico. A gente vai estudar cada uma dessas, tá? Que está dentro da precaução padrão das medidas de biossegurança. Então, gente, sobre a higienização das mãos, né, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Mas é o seguinte, a medida que a gente considera uma medida mais simples e menos dispendiosa, né? A mais barata que existe, é só água e sabão, foi lá e lavou. Para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, as mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência prestada aos pacientes, pois a pele é um possível reservatório de diversos micro-organismos que podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto, pele com pele, ou indireto, que é através de contato com objetos e superfícies contaminadas. A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades: remoção de sujidade, né? Remoção da sujeira que está ali nas mãos, do suor, da oleosidade, de pelos, de células que estão ali descamadas e da microbiota da pele, né? De tudo ali que fica na pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato, prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser higienizadas utilizando-se água e sabão,
certo? E depois, caso seja necessário, dependendo do que for feito, uma preparação de álcool com antisséptico, que seria o álcool gel, tá? Então, gente, aqui tem uma figurinha, tá? Mostrando o passo a passo da lavagem, da higienização das mãos dentro do ambiente de saúde, né? Dentro do ambiente odontológico. A gente sabe mais do que nunca a importância da higienização das mãos, né? Então, essa higienização a gente tem que ser feita várias vezes durante o atendimento, tá, gente? Toda hora, assim, o dentista, né, obviamente, entre um paciente e outro, ele faz a lavagem das mãos e vocês, né, também devem estar atentos a sempre estar lavando as mãos entre um paciente e outro, ou até mesmo durante o atendimento do paciente, dependendo se vocês estão manipulando algum material que possa estar infectado. Então, essa lavagem das mãos, elas tem que ser constante, certo? Tem que ser feita de maneira correta, cuidadosa. Também não adianta lavar as mãos de qualquer jeito, porque se você não lavar da maneira correta, as sujidades, os micro-organismos podem ficar escondidos em algum lugar que não foi devidamente lavado. Então, além de ter que se lavar as mãos com frequência, a gente ainda tem que ter todo o cuidado para fazer uma lavagem correta, tá? Aqui tem o passo a passo, né? Onde a gente começa lavando pela palma da mão, tá? Depois o dorso, que é a parte de cima da mão. Entre os dedos, tá, gente? Entre os dedos. O polegar e todos os outros dedos também acho importante passar. A articulação, né? Que é onde tem aqui também o punho. E lembre-se sempre de limpar a região das unhas, tá? A pontinha dos dedos, que às vezes a gente esquece. Aqui tem um passo a passo, tá? Na internet vocês vão achar vários protocolos de lavagem de mãos. Quem tiver interesse de ir lá pesquisar. Peguei esse aqui porque eu achei que estava até mais colorido, mas tem vários outros. O importante é que seja feita uma lavagem minuciosa, certo? Não adianta lavar de qualquer jeito, porque ali vai estar cheio de micro-organismos. Se for lavar de qualquer jeito, também não adianta. Então, a higienização das mãos é de bastante importância e está lá no top das precauções padrões, tá bom? Do protocolo para que não haja contaminação dentro do consultório. Então, lavar as mãos o tempo todo. A higienização das mãos é importantíssimo. Então, gente, outro aspecto também que está lá no top das precauções, dos cuidados, isso aqui é de fundamental importância, gente. É uma coisa que a gente ainda tem até alguma dificuldade, certo? Com alguns profissionais, até com alguns auxiliares, que é o uso dos equipamentos de proteção. A gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Mas quando eu falo da dificuldade é porque realmente, principalmente para quem está começando na área, esses equipamentos de proteção, né, os EPIs, eles incomodam, muitas às vezes incomodam, às vezes a máscara, o gorro, o óculos de proteção. A gente não está acostumado, quando a gente ainda não é da área, a usar, a gente acha estranho, incomoda, se sente às vezes sufocado, tem dificuldade para respirar. Mas, gente, primeiro, tudo é hábito, a gente acostuma. E segundo, equipamento de proteção, a gente não tem a opção de não usar. Equipamento de proteção é obrigatório, tanto para nossa proteção da nossa saúde, quanto da proteção do paciente. Porque lembre-se que a infecção é cruzada, ela pode ser cruzada, a contaminação. Tanto a gente pode se contaminar, quanto a gente pode contaminar o paciente. Então, a gente não usa EPI só para a gente se proteger. A gente usa EPI também para proteger o paciente. Então, assim, não existe isso. Ah, mas eu não vou usar hoje. Ah, hoje eu estou meio assim. Gente, qualquer pessoa que trabalha na área de saúde, setor em áreas que existe possibilidade de contaminação, é obrigado a usar EPI. Não existe a opção de não usar, tá bom? Então, os principais os equipamentos de proteção individual, né, que a gente usa dentro do ambiente odontológico são as luvas, máscaras, gorros, óculos de proteção, os aventais, né, e sapatos fechados, tá, gente? Isso aqui são os principais. Eu acho que isso é um item até que todo mundo já conhece, né, mas é bom a gente deixar registrado e falado para vocês saberem desde já, né, a importância dos EPIs lá, como
fator importantíssimo na precaução de contaminação e de infecção dentro do consultório. Então, gente, as luvas, né? Sempre usar luvas sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções e excreções, com mucosas ou com áreas de pele não íntegra, ferimentos, escaras, feridas cirúrgicas e outras. Então, assim, a luva, a gente está ali lidando com o paciente, vocês, né, manipulando o material, sugando coisa na boca do paciente, tudo jeito a gente tem que estar de luva. Lembrando que as luvas são obrigatoriamente descartáveis, certo? Quando a gente estiver no estágio, nas aulas práticas, eu vou ensinar vocês tanto como colocar, como retirar a luva, porque existe um protocolo para retirada da luva, ela não pode ser tirada de qualquer forma. Lembrando que a luva ela é descartável, terminou o uso, tem que ser jogada fora, num lixo próprio, que a gente chama de lixo contaminado, tá? Não é também no lixo, existe, que a gente vai estudar mais na frente, né? É o descarte de resíduos, então lá na frente a gente vê, mas eu vou ensinar vocês tanto a colocar a luva como retirar, tá bom? E lembrando que todas as vezes, não deixem de usar a luva, não deixem. Todas as vezes que vocês estão vendo ali no atendimento que vocês vão ter contato com qualquer tipo de secreção, com qualquer de saliva, sangue, qualquer tipo de que possa conter micro-organismos, não hesitem, usem luva o tempo todo. As máscaras e os óculos, né, que fazem essa proteção do rosto praticamente todo, tá? Dos olhos, das vias respiratórias, tá? E da boca, que é durante a realização de procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos nas mucosas da boca, nariz e olhos do profissional. Então, as máscaras e os óculos fazem essa proteção da gente. Então, assim, ele fala que tem que usar durante a possibilidade de respingo, então o tempo todo, porque o que mais tem no nosso atendimento é respingo de sangue e saliva, o tempo todo. São os aerosóis, como eu já falei na outra aula, que está sendo jogado no ambiente, tá? E a gente está tendo contato, inalando aquele ar do ambiente fechado, com aerosol tem saliva, tem partícula de sangue. Então, assim, máscara e óculos não tem opção, tá? Entrou dentro do consultório, tem que estar de máscara e óculos, tá? O tempo todo, só tire na hora que você for sair dentro do consultório. Se precisar fazer qualquer atividade dentro do consultório, você pode tirar, mas entrou dentro do consultório, já entre de máscara de óculos, porque os óculos protegem a mucosa do nosso olho, né? Existem vários relatos de transmissão de bactérias, de fungos, contaminação de profissional por vias oculares, é até bem comum. E nariz e boca nem se fala, né, gente? Que é realmente a principal via de contaminação, que é a inalação dos aerosóis contaminados. Então, assim, gente, ó, máscara e óculos de proteção é tempo integral dentro do consultório, não tem outra opção, não existe. Lembrando que os óculos a gente tem que estar sempre higienizando, né, com álcool, e a máscara vai depender também do protocolo que é ali usado dentro do consultório, tá bom? Mas tem que estar, máscara e óculos o tempo todo. Outro equipamento de proteção individual bastante importante são os gorros, né, que protegem todo o nosso couro cabeludo, o contato do cabelo com o meio exterior. O uso desse EPI evita a queda de cabelo na área do procedimento, né, cabelo cai muito, imagine. Além de ser uma barreira mecânica contra a contaminação dos cabelos por secreções, por aerosóis e por produtos. O gorro deve ser preferencialmente do tipo descartável, né? Tem gente que gosta de usar aqueles gorrinhos de pano, não é proibido, mas a preferência é que seja gorro descartável. Deve cobrir todo o cabelo e parte das orelhas, tá, gente? Deve cobrir a orelha também. E ser trocado sempre que necessário a cada turno, né? Usou de manhã todo, joga e usa à tarde outro. Então, é importantíssimo, né? Muita gente não gosta de usar o gorro, mas é importante proteger, porque o próprio couro cabeludo pode ser sim uma via de transmissão de doença, principalmente quando se o couro cabeludo tiver alguma ferida, tiver aberto, pode sim se contaminar
Sem falar na parte de higiene, né, gente? É muito desagradável você estar ali trabalhando e o profissional com o cabelo exposto. Então, o gorro também o tempo todo, cabelo bem preso, principalmente quem tiver cabelo grande, né? As ASBs, mulheres que tiverem cabelo grande, cabelo bem preso e o gorro cobrindo todo o cabelo, tá, gente? Não adianta botar o gorro e deixar o cabelo saindo pelo gorro, não fez nada. Então, todo cuidado e atenção nisso, tá bom? No uso dos gorros descartáveis. Os aventais, tá? Devem ser, que são jalecos, tanto de tecido, como também tem gente que usa descartável, tá? Na odontologia a gente usa mais o de tecido, que devem ser de mangas longas, certo? Nada de tecido de jaleco de manga curta, nem pensar. Gola padre, que é aquela gola bem alta, que fecha até aqui em cima no pescoço. Deve ser longo, tá? E pelo menos até o joelho. E utilizados durante os procedimentos com possibilidade de contato com material biológico. Então, usado o tempo todo, né? Que o tempo todo, dentro do consultório, a gente está exposto a materiais biológicos. Inclusive em superfícies contaminadas. Podem ser descartáveis ou de tecido. Gente, os jalecos, né? Os aventais, a gente também tem que estar o tempo todo dentro do consultório, tá? Jaleco limpo. Tenham cuidado com a limpeza do jaleco de vocês. Lavem separado das roupas que você lava em casa, usualmente, tá? Porque querendo ou não, aquele jaleco, ele vem contaminado do consultório. Então tenham cuidado no manuseio do jaleco de vocês. Gente, jaleca para se usar dentro do consultório, certo? Se vocês precisarem sair do consultório para resolver qualquer coisa, tira o jaleco, deixa lá, resolve, volta e coloca o jaleco. Porque se você for na rua, se você for na calçada, se você for ter nenhum telefone na recepção de jaleco, você vai estar levando aquela contaminação que estava dentro do consultório para o meio externo. E vai trazer coisa do meio externo para dentro do consultório. Então, gente, o avental, o jaleco é para usar dentro do consultório. Precisou resolver qualquer coisa fora do consultório, tira o jaleco, tá bom? E depois coloca novamente. Sapatos fechados, né, para terminar, que protege os pés, é importantíssimo isso, né? Em locais úmidos ou com quantidade significativa de material infectante, como centro cirúrgico ou situação de hemorragia. Então, gente, durante o atendimento ali, várias coisas podem acontecer. Você imagina, você está fazendo uma exodontia de um dente, às vezes o sangue espirra, pode bater em qualquer lugar. Então, é importante que a gente esteja todo protegido, inclusive os pés, tá? Sapato fechado, sapato limpo, né? Branco, de preferência, vocês vão trabalhar de branco, com sapato branco também, limpo. É interessantíssimo que vocês tenham um sapato só para uso do consultório. Vocês não venham da rua a gente está pisando no chão, cheio de bactéria, de tudo, e traz para dentro do consultório, hipótese nenhuma. Vocês vão ter que ter uma sandália, um sapato, seja o que for, para chegar ao trabalho. Chegando no trabalho, vocês vão ter um sapato separado para usar no trabalho, tá? Para a gente não trazer as sujidades da rua e ficar usando dentro do consultório. Isso é bastante importante. E também para a nossa proteção, né? Para não cair nada nos nossos pés, na nossa pele do nosso pé. Então é importantíssimo que a gente também trabalhe de sapato fechado. Então, gente, dando continuidade à precaução, esse protocolo de precauções padrões, a gente tem a imunização, né, que é a parte da vacina, em que eu não vou explicar uma por uma, não tem necessidade, mas é importante, até quando vocês forem começar o estágio, né, e durante toda a vida profissional, vocês estarem com todas as vacinas em dia, tá? Lembrando que vocês têm direito, como profissionais da saúde, a todas essas vacinações, tá? Então, peguem declaração, ou no curso, ou quem já está trabalhando com o dentista, comprovando que vocês, ou quem já é profissional, né, leva normalmente a carteirinha do CRO, e quem não for profissional ainda estiver estudando, pode pegar uma declaração na escola, dizendo que vocês já vão entrar no estágio, porque todas as vacinas têm que estar em dia. Alguma dessas a gente toma já quando é criança, né, outras não, então vocês listem essas vacinas, né, que é hepatite B, gripe, varicela, a tríplice viral, que normalmente a gente toma criança, né, que é rubéola, sarampo, cachumba, a de tuberculose, muito importante essa daqui, que a gente tem muito contato com o vírus da tuberculose nos aerosóis, a tríplice bacteriana, certo? E a de hepatite A.
Então, gente, a gripe, né, que a gente toma todo ano, que tem a para H1N1. Então é importante vocês terem essa listagem e vão olhar o cartão de vacina de vocês, confira o que vocês já fizeram de vacina e o que não fizeram já começa a providenciar, porque vocês estão entrando nesse meio, então vocês já têm que vir imunizados e vacinados, porque só isso aqui já nos previne de um monte de riscos biológicos que a gente tem dentro do consultório, tá bom? Então bastante atenção nisso aqui. Então, gente, para a gente falar sobre as condutas, outro tipo de precaução padrão são as condutas pós-exposição ocupacional a material biológico, né? O que é que a gente deve fazer se houve um risco acidental e se a gente houve um acidente com instrumental pérfuro cortante, né? Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência médica, uma vez que as intervenções para a profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente para sua maior eficácia. Eu vou ler e depois explico para vocês, tá? Então, o que é que a gente deve fazer para a gente concluir, tá, essa parte? O que é que a gente deve fazer caso a gente tenha sido exposto à contaminação com material biológico? Então, os procedimentos recomendados, depois que a gente houve esse contato, incluem cuidados locais, né, que é a lavagem com água e sabão do local que a gente se furou e se cortou, tá, gente? Não precisa fazer compressão do local, não existe nenhum estudo que diga que isso aí diminui a infectividade daquela lesão. Então, não precisa só lavar com água e sabão a área que foi exposta, né, o corte ou o furo, seja o que for. E aí vocês vão o quê? Vão procurar o hospital de referência, né, nesse tipo de serviço. Para quê? Dependendo do que foi que aconteceu. Pode ser que haja, para ver a questão da vacina contra tétano, tá? E as medidas de quimioprofilaxia e acompanhamento sorológico para hepatite e HIV. Situações de mordeduras, né, acontecem, tem casos relatados de paciente que durante o atendimento mordeu a mão do paciente, do profissional. Aí vai depender, né, se houve exposição de sangue durante essa mordida ou não. Se não houve, é só tratar a lesão, tá? E se houve exposição de sangue, aí tem que realmente ir para o atendimento hospitalar especializado para fazer todas as medidas de quimioprofilaxia, né? Que os médicos que trabalham na área, eles vão saber passar. Existem uns remédios que a gente toma caso haja contaminação, haja acidentes com instrumentais pérfuro-cortantes dentro do atendimento. Então, gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui só para alertar. Então, assim, essa é uma parte um pouco delicada, né? Não é tão comum, porque assim, a gente já trabalha com bastante cuidado para não correr esses riscos com esses instrumentais pérfuro-cortantes, mas isso é uma parte que a gente tem que ter muita atenção, a gente tem que falar repetidas vezes, porque é uma área que exige muito cuidado, tá? Que é essa parte desse risco ocupacional, risco acidental com material pérfuro-cortante. Então, assim, primeiro, gente, vou falar de novo, mais uma vez, na importância de se ter cuidado, atenção no manejo com instrumentais pérfuro-cortantes, como bisturis, agulhas, todos os instrumentais que foram muito afiados, vocês terem cuidado no manuseio, tá? Para que não haja risco de contaminação. Cuidado na lavagem, quando vocês forem lavar esses instrumentais. Cuidado no descarte, tá? Eu acho que até já conversei com alguma de vocês aqui sobre essa questão. A gente trabalha com muito cuidado, tá? Então, esse tipo de situação, quando a gente tem cuidado, ele é difícil de acontecer. Mas pode acontecer como qualquer risco, tá? E quando acontece, normalmente a gente direciona o profissional e o paciente para o serviço médico, certo? Que é para o hospital, que trata com essa parte de doenças infecto-contagiosas, onde vai ser feito testes das principais doenças infecto-contagiosas
e lá mesmo os médicos avaliam, pode passar alguns remédios, alguma coisa. Essa é a conduta, tá? Não precisa se desesperar, ninguém vai... Pode acontecer, pode, mas se tendo todos os cuidados, a gente minimiza ou elimina totalmente essa possibilidade de risco. Então, trabalhem com cuidado, trabalhem com atenção, para que não haja, para que haja o mínimo possível de risco de acidentes ocupacionais, tá? Dentro do consultório. Então, é isso. A partir da próxima aula, a gente dá continuidade ao protocolo, né, de infecção e contaminação dentro do consultório. Aqui a gente vai deixar registrado sobre o início desse protocolo, que é a higienização das mãos, o uso das EPIs, a parte da imunização, da vacinação e da conduta, o que é que a gente faz caso a gente tenha se contaminado. Então a gente fica aqui e a partir da próxima aula a gente continua com esse protocolo de infecção, de controle de infecção dentro do consultório. Tchau para vocês e até a próxima.